já fui uma criança deprimida. Então, desde a minha infância, assim, eu já dava alguns sinais. Às vezes, já aconteceu da professora chamar minha mãe na escola, porque eu estava mais tristinha, não sabia o porquê, não falava o porquê. Eu também não sabia explicar o porquê, o que, que eu estava sentindo. Eu dizia que era dor de cabeça. E era uma tristeza que não entendia muito bem. Quantos anos, mais ou menos, isso? Isso foi na fase dos 7, 8 anos. Aí, a minha adolescência foi assim. Às vezes eu estava deprimida, às vezes eu estava bem. Mas até então, nunca busquei ajuda. Naquela época, eu tenho 33 anos, né? Naquela época, os pais não buscavam muito ajuda sobre saúde mental para os filhos. Então, minha mãe também não buscou ajuda para isso. Ela fez o que pôde, né? Mas só aos 20... Na época ainda não tinha podcasts tão Não. interessantes dedicados Não tinha ao nada assunto. falando sobre isso, né? Nada. Aí, aos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a tratar depressão. Porque eu fiquei mal, fui até um psiquiatra e comecei a tratar depressão. Só que quando eu tava com 26 anos, eu conheci um anjo, que foi o Dr. Elias, que entendeu o que estava acontecendo comigo. Porque eu tinha altos e baixos. Mais baixos do que altos. Então, eu estava passando por um luto na época. E o Dr. Elias conseguiu entender o que estava acontecendo comigo. A gente fez um acompanhamento maior, assim. Fiquei mais tempo de consultas. E sempre passando com ele. Acho que toda semana a gente consultava, né? Teve uma época que sim, é verdade. E aí veio o diagnóstico de transtorno bipolar. E nem passava pela sua cabeça? Nem passava pela minha cabeça. Na época eu até não levei muito a sério, desculpa. Isso deve ser muito comum. Isso é o mais comum. Pois é. Eu achei que fosse uma coisa assim que ia passar. Então não levei muito a sério. Tomava o remédio assim, acabava, ficava sem remédio um tempo. Às vezes ele falava, mas você tá sem tomar remédio? E eu tava, você não pode ficar sem tomar remédio. E parava a terapia. Então, não tive um compromisso com o meu tratamento na época.